Estamos então começando a aula 28, Escolástica, parte 2, sobre os principais características e autores. Eu sou o professor Reginaldo Polese e vou trabalhar aqui com vocês esta aula. O objetivo dessa aula é apresentar as teorias de cada um dos pensadores da escolástica. Mas antes vamos para uma revisão da aula anterior. Lembremos que na última aula vimos as principais características da escolástica e suas fases. Lembremos sempre, tem que responder lá o Class 1 para garantir a sua presença. Os árabes. Invasão moura, influência de Aristóteles e religião muçulmana. Como que é isso? Temos que revisar um pouquinho de conteúdos que já dissemos em aulas passadas. A coisa flui assim. Primeiro teve Platão, depois veio Aristóteles. Passados-se alguns séculos, o Aristóteles, que era amigo do rei Alexandre, quando Alexandre caiu, o amigo do rei, Aristóteles, sumiu junto. De tal maneira que no início do século II e III, ninguém mais sabia da existência desse tal Aristóteles. Só sabiam da existência do Platão. E do Platão gerou o neoplatonismo. E assim foi em toda a patrística. Mas, no começo da escolástica, houve uma redescoberta desse tal de Aristóteles. E agora sim, se Aristóteles lá no passado confrontava as ideias de Platão, agora na sua redescoberta, ele também vai confrontar as ideias de Platão. Então, um neo-aristotelismo confrontando o neoplatonismo. Aqui temos o Avicena. Ele estudou muito a metafísica e a lógica muçulmana primitiva, juntou o neoplatonismo e o aristotelismo. Então, reforce bem. Mas olha bem, Avicena não é católico, Avicena não é cristão, ele é muçulmano. Então, o Aristóteles não foi descoberto inicialmente pelos cristãos, mas sim pelos muçulmanos. E aí a teologia muçulmana começou a ser desenvolvida em cima do Aristóteles. Aí você lembra, Aristóteles pôde combater Platão. Portanto, a teologia muçulmana estava conseguindo combater a teologia católica que se baseava em Platão. Mas isso não durou muito tempo. E aí o Avicena teve muita influência na Europa e ficou toda uma discussão sobre a existência e a essência. Para ele, baseado lá no Aristóteles, essas duas coisas eram totalmente distintas. Vamos relembrar um pouquinho sobre isso? Enquanto que para Platão, primeiro existe o mundo das ideias e depois surge então o mundo dos sentidos, para Aristóteles é o contrário disso. Primeiro tem a existência, a realidade, e a partir da realidade, racionalmente, se extrai a essência. Então, o Avicena estava de acordo com essa ideia aristotélica e foi desenvolvendo toda uma lógica em cima disso. Logo a seguir, nós temos o Averroes. Foi criticado por Tomás de Aquino. Já falaremos com detalhes sobre Tomás de Aquino. O Averroes é um comentador de Aristóteles. O que é ser comentador? Ele pegou todos os textos de Aristóteles e foi comentando texto por texto, cada um dos escritos descoberto por eles, que, claro, inicialmente escrito em grego, e daí ele já fazendo uma tradução para o árabe, para daí, então, realizar esses textos de críticas. Ele defendia as teorias de Aristóteles, melhor do que defendia de Platão. Era contra Avicena, ou seja,
Avicena e Averroes foram dois importantes filósofos árabes, mas os dois não defendiam as mesmas coisas. E, por fim, era um texto religioso no estilo lógico e alegorias. Lembra lá da alegoria da caverna de Platão? Então, por mais que ele escrevesse defendendo um tanto das ideias de Aristóteles, ele acabou utilizando um pouco do estilo de Platão para escrever em forma de alegorias, para apresentar a sua filosofia. Vamos então ao primeiro exercício. Afinal, qual é a principal distinção entre Avicena e Averroes? Pesquise um pouco. Já voltamos com a resposta.
Muito bem, e aí, conseguiu pesquisar, escrever no teu caderno, sei lá, em alguma anotação, a resposta dessa pergunta? Vejamos então. Qual a principal distinção entre Avicena e Averroes? Avicena tentava juntar o platonismo e o aristotelismo, mas o Averroes era completamente contra. Ele era um seguidor de Aristóteles. Para ele só interessava Aristóteles. Agora, Alberto Magno. Alberto Magno teve influência de Aristóteles. Defendia o conhecimento por meio da natureza. Então, olha só. Agora os árabes descobriram Aristóteles. Essa descoberta do Aristóteles, que passou do grego para o árabe, logo os cristãos conseguiram ter acesso a esses escritos e passaram então a tradução para o latim, que era então a língua oficial da igreja, para os textos da igreja. E esse Alberto Magno, tendo estudado Aristóteles, ele passa a defender e desenvolver toda uma filosofia baseada em Aristóteles. E o Aristóteles já defendia lá na Antiguidade Clássica que o desenvolvimento da filosofia é através da natureza. Alberto Magno faz a mesma coisa. O objetivo da filosofia natural, ou ciência, é não apenas aceitar as afirmações de outros, mas investigar as causas que estão em ação na natureza. Isso é uma frase do Alberto Magno. Aí ele começou a estudar astronomia e seguir a astrologia e seguir a Deus. Olha que interessante. Temos que tomar cuidado com a palavra. Ó. Tem astronomia e astrologia. Alberto Magno estudava as duas coisas. E nessa de estudar as duas coisas, ele começou a perceber uma possibilidade de que a astrologia, né, aquela questão dos zodíacos, dos signos, de fato ter alguma influência na vivência dos humanos, né, dos astros, influenciar os humores e o destino de cada ser humano. E aí ele chegava a dizer, estudar os astros é estudar a Deus. Santo Anselmo. Santo Anselmo, ele foi considerado o doutor da igreja, um dos precursores da escolástica. Veja bem, a escolástica está se formando, está acontecendo. Nessa de estar acontecendo, o Santo Anselmo é um desses precursores para formar a escolástica, a escola dos doutores da igreja. Santo Anselmo dizia, Deus está dentro da alma. E aí começa debate sobre o livre-arbítrio, pecar ou não pecar. E as primeiras provas da existência de Deus, com argumento ontológico. O que isso quer dizer? Então, Alberto começa esses debates do livre-arbítrio e da existência de Deus. Mas ele não leva à conclusão. Quem vai levar à conclusão sobre as provas da existência de Deus será São Tomás de Aquino, que daqui a pouquinho já veremos sobre eles. Vamos então ao exercício 2. Cite uma característica de Alberto Magno e outra de Santo Anselmo. Pesquisa um pouquinho e já retornamos.
então conseguiu pesquisar, fazer uma anotação aí no teu caderno de qual a resposta dessa pergunta? Vejamos então. Cite uma característica de Alberto Magno e outra de Santo Anselmo. Alberto Magno acreditava que se aproximando do cosmos, se aproximava de Deus. Já Santo Anselmo buscou provar a existência de Deus por meio da razão. Por isso ele é o primeiro autor da Escolástica. E então, tão esperado São Tomás de Aquino, que vai dar a grande prova da existência de Deus. Não contradição. O ser é, o não ser não é. Como assim? Veja bem, São Tomás de Aquino está retomando conceitos não só do Aristóteles, mas o Aristóteles que já retomava conceitos lá dos pré-socráticos. Né? O ser é, o não ser não é. Então ele limita uma coisa muito lógica nisso daí. E aí ele também dá muito destaque sobre a substância e acidente nas coisas. Por exemplo, quando eu digo cavalo, o cavalo é a substância, mas esse cavalo ele pode ser branco, ele pode ser um marrom, ele pode ter várias cores. E essas cores no cavalo é apenas um acidente. O fato do cavalo ser branco, ser marrom, ser de tantas outras possibilidades de cor, não faz dele mais cavalo ou menos cavalo. Então isso é só um acidente na substância que é ser cavalo. E causa eficiente. A causa eficiente refere-se àquilo que causa a coisa. Qual é a origem, então, dessa substância, do cavalo, do cachorro, do gato? Tomás de Aquino fala sobre a finalidade, a causa final. Então, ele dá muita importância não só à origem das coisas, mas também ao final das coisas. O porquê que uma determinada coisa existe, de mostrar que ela não existe por existir, desde pequenas coisas, uma abelha. Para que existe uma abelha? A abelha tem a função dela na natureza. Né? Hoje já falamos tanto aí do risco das abelhas em extinção, e aí alguns biólogos realmente colocam, olha, o dia que a abelha acabar, o mundo acaba junto, porque ela é responsável pela polinização e tudo mais. Então essa é a causa final, é o objetivo da coisa existir. E aí cada ser tem a sua finalidade dentro dessa natureza. Ato e potência. Essa filosofia do ato e potência é muito interessante. Olha bem, um ovo. Um ovo é um grande exemplo para isso. Um ovo, ele já é nele mesmo um ovo, mas ele pode vir a ser várias outras coisas. Então, dentro do ovo, está em potência vir a ser outras coisas. Por exemplo, se um ovo for devidamente chocado, esse ovo pode vir a ser um pintinho. Esse pintinho já é um ser em si mesmo. Mas se esse pintinho for devidamente cuidado, ele pode se tornar uma galinha adulta. Essa galinha adulta, ela pode vir a se tornar uma chocadeira e gerar outros ovinhos e outros pintinhos e outras galinhas. Tudo isso é potência. Mas esse mesmo ovo, que se bem chocado vira um pintinho, ele pode se tornar simplesmente um ovo frito na minha frigideira. E se ele se tornar um ovo frito na minha frigideira, ele não pode, ao mesmo tempo, se tornar um pintinho que foi chocado. Então, a potência é isso. É o ser que pode vir a ser muitas outras coisas. Mais uma vez, realizada a sua potência de vir a ser, ele não pode ser as outras coisas que ele poderia ser e não foi. Ser e essência. O ser e essência está relacionado àquela outra questão que mencionamos sobre substâncias e as aparências aí, que eu falei do cavalo branco.
O cavalo, então, é o ser. E a essência dele, essa questão de que eu vejo um cavalo, 2 cavalos, 3 cavalos, cavalo de uma cor, cavalo de outra, cavalos grandes, cavalos pequenos, e todos eles eu chamo de cavalo. Isso que faz com que aquele ser seja chamado de cavalo é a essência. O mesmo acontece com várias outras coisas, né? Na sala de aula nós temos muitas cadeiras. Nós temos cadeiras grandes, cadeiras pequenas, cadeiras de plástico, cadeiras de madeira, cadeira de ferro, vários tipos de cadeira. E todas essas questões da características da cadeira são apenas não essenciais. O essencial é aquilo que identifica, que mesmo que seja uma cadeira azul, vermelha, de madeira, de ferro, eu chamo, isso é cadeira. Aquela característica central que faz ser cadeira. E aí vamos então ao exercício 3. Explique um dos princípios básicos de Tomás de Aquino. Pesquise um pouco aí e já retornamos.
Muito bem, vamos voltar para esse exercício 3. Explica um dos princípios básicos de Tomás de Aquino. O princípio da causa eficiente. Ele defende que todo ser deve ser movimentado, ou ser originado de outro ser. Ou seja, nenhum ser surge do nada, sempre surge de alguma coisa. Então ele está falando muito da essência. Para aqueles que já foram meus alunos nesses muitos anos, sabe de uma frase que eu sempre repito em sala, quando eu digo essência. Essência eu digo assim, essência é uma coisa que faz uma coisa ser uma coisa e não outra coisa. Gostou da frase? Memoriza aí que é um bom resumo sobre o que é essência. Tomás de Aquino. Agora, as causas da existência de Deus. O primeiro é o motor, é o primeiro motor. Tudo aquilo que se move é movido por outro ser. Então, essa é a primeira prova da existência de Deus. Deus é o primeiro motor. Tudo aquilo que está se movimentando dependeu de uma coisa anterior a ele para se movimentar. E essa segunda coisa dependeu de uma coisa anterior a ele para se movimentar. E assim nós vamos ao infinito de sempre ter algo anterior que foi a causa motora, aquilo que deu o movimento. Mas se a gente continuar de maneira infinita, é impossível racionalmente. E até racionalmente a gente consegue pensar que deve ter existido uma primeira coisa que ela deu movimento a outra coisa, mas ela própria não foi movimentada por uma causa anterior a ela. Então é o primeiro motor, é o primeiro que gera todo um movimento. Esse primeiro que gera o movimento é Deus. A segunda é a causa primeira. As coisas não possuem em si a sua causa. A causa primeira é Deus. Da seguinte maneira, pensa de um modo simples. Você descende do teu pai e da tua mãe. O teu pai e tua mãe descende dos teus avós. Os teus avós dos teus bisavós. E assim vai seguindo uma genealogia. A causa da sua existência é a geração anterior. A geração anterior tem como causa a geração anterior. E dessa maneira também acabaríamos indo ao infinito. E aí o Tomás de Aquino fala, não dá para ir no infinito. Uma hora isso tem que acabar. E aí ele coloca que deve ter existido um primeiro ser que não foi criado por um ser anterior a ele. Ele é o primeiro ser, ele é a primeira causa, e dessa primeira causa gera as outras. Essa primeira causa, que não é causada por um ser anterior a ele, é Deus. Ser necessário é a terceira prova da existência de Deus. Todo ser que existe pode não existir. Sempre depende de um ser anterior. Então veja bem, essas 5 provas é tudo muito parecida. Você aí, existe, mas poderia não existir. Se teu pai e tua mãe não se conhecessem, não tivessem namorado, ser casado, você não existiria. Então, não é obrigatória a tua existência. Você existe, mas poderia não existir. Assim como todos nós, todos os seres existimos, mas poderia não existir. E aí nessa retomada de pode existir, mas poderia não existir, retornamos de novo a um ser que não pode não existir. Ele tem que existir, a causa é a existência necessária. Sem ele, nenhuma das outras coisas existiriam. Então, de novo, Tomás de Aquino coloca, esse ser necessário, que sem ele nenhuma das outras coisas existiria, é Deus. 4. Os graus de perfeição. Nós conhecemos o mais belo, o menos belo, o mais perfeito, o menos perfeito, né? O maior e o menor. Assim, nós temos vários graus de perfeição.
né? Nós dizemos que essa flor é mais bonita do que aquela. Nós dizemos que essa roupa é mais bonita do que aquela. E assim a gente compara belezas, compara tamanhos, compara coisas em graus. Um é mais, outro é menos. Mas, se a gente pode comparar mais e menos, é que existem esses graus de perfeição. E se comparamos graus de perfeição, é que racionalmente conseguimos imaginar alguma coisa que seja perfeita, que não existe nada mais perfeito do que ele, mais perfeito do que aquilo. E esse que tem 100% do grau de perfeição é Deus. 5. A finalidade do ser. Todas as coisas têm uma finalidade. Existe algo que nos dá a finalidade. Deus. Aqui de novo. Nós, na nossa finitude, nós nascemos, crescemos, e aí vivemos, e temos todo um objetivo de vida a ser atingido, e vamos vivendo. E temos, então, essa finalidade a ser atingida. O próprio Aristóteles já dizia lá na Ética Nicômaco que a finalidade última do ser humano é ser feliz. Esse é o nosso objetivo de vida, ser feliz. Muito bem, falamos então das 5 provas. Vamos ao 4 e último exercício. Explica um dos argumentos que Tomás de Aquino apresenta sobre a existência de Deus. Voltamos em um minuto.
Muito bem, explica um dos argumentos que Tomás de Aquino apresenta sobre a existência de Deus. Ele explica que todas as coisas provêm de outras, ou seja, a causa de tudo está em outro ser ou coisa. Dessa forma, é preciso existir um ser que não depende de nada. Esse ser é Deus. E aqui nós temos uma conclusão. Vimos os principais pensadores da escolástica. Temos que ter em mente que a principal característica desse período é a prova da existência de Deus, por meio da razão. Agradeço então a atenção de todos, muito obrigado. Vocês poderão ver então algumas referências nos slides e até a próxima aula.